E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos continuar a nossa revisão já nas orações subordinadas adverbiais. Tranquilão? Então, vamos lá, pessoal. Então, elas ocorrem, com o adjunto adverbial, são introduzidas conjunções subordinadas e são classificadas de acordo com a circunstância que elas exprimem, podendo, ser causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. Então, vamos lá, vamos começar pela consecutiva, certo? Traz consequência do fato expresso na oração principal. Aquela menina é tão estudiosa que assusta os professores. A consequência dela ser tão estudiosa é que ela assusta os professores dela. Então, a oração principal, aquela menina é tão estudiosa, e a subordinada, que assusta os professores. É a consequência. Tanta determinação tive que fui aprovado. A consequência da minha determinação, a ideia aqui, a consequência do fato que foi a minha determinação, fez com que eu fosse aprovado. Então, consecutiva. Minha oração principal, tanta determinação tive, e a consecutiva, que fui aprovado. A consequência do fato expressa aqui, tamanha sorte ele tinha que ganhou o concurso. Então, o que levou ele a ganhar o concurso? A sorte dele. Foi a consequência dele ser uma pessoa sortuda, ele ganhou o concurso. A oração principal, tamanha sorte ele tinha, e a subordinada, que ganhou o concurso. Quando bateram a porta, todos se assustaram. Essa aqui é a temporal. Então, um conjunto adverbial de tempo, um adjunto adverbial de tempo, em relação à oração principal. Então, olha lá. Quando bateram a porta, a hora que bateram, todos se assustaram. Então, a oração principal, todos se assustaram, e a oração subordinada, quando bateram a porta. Funciona como um adjunto adverbial também. Então, olha lá. Ela começou a chorar, certo? Ela começou a chorar. Depois que saímos, foi o tempo, foi a hora que ela começou. Teve um determinado espaço de tempo onde o choro começou, que foi logo depois que eles saíram. Oração principal, ele começou a chorar. E a oração subordinada, depois que saímos. Tão logo receba a carta, telefone-me, assim que você receber a carta, me liga, certo? No mesmo momento, recebeu, me ligou, na mesma hora, por isso que ela é temporal. Então, oração principal, telefone-me, e a subordinada, tão logo receba a carta. Depois nós vimos aqui que nós vamos ter as orações reduzidas, certo? Mas a gente deixa ela para depois. No finalzinho a gente tem um toquezinho das reduzidas ali. As concessivas, pessoal, ela exprime uma ideia de oposição, de uma ideia contrária, Então ela vai ser uma concessiva. Embora estivesse triste, sorria a todos. Estar triste significa que você não consegue sorrir. Então, sorria a todos mostra uma ideia contrária, Quem está triste não sorri. Oração principal, sorria a todos, e a oração subordinada concessiva, embora estivesse triste. Mesmo que você mude de ideia, está fora das decisões finais. Oração principal está fora das decisões finais, e mesmo que você mude de ideia, ainda assim a pessoa é punida. Não importa se ela mudou de ideia, ela está fora. Então, uma ideia contrária. A comparativa estabelece uma comparação em relação à oração principal. Então, eu vou sempre estar fazendo uma comparação. Ninguém ama alguém como as mães amam os filhos. Então, vejam,
Oração principal, ninguém ama alguém. Como alguém ama os filhos, é a subordinada comparativa. Eu estou comparando a quantidade de amor. Eles são mais felizes que o irmão. Eles são mais felizes que o irmão. Oração principal, eles são mais felizes. E oração subordinada comparativa, que o irmão está comparando a felicidade deles com a do irmão deles. Como o brilho das estrelas, eu ilumino você. Está comparando o brilho da pessoa com o brilho das estrelas. Oração principal, eu ilumino você. Subordinada comparativa, com o brilho das estrelas. A conformativa transmite uma informação de acordo com o qual o fato principal ocorre. Conforme a mãe recomenda, ele recomeçou os exames. Conforme a mãe recomenda, ele recomeçou os exames. Transmite uma informação de acordo com o fato, né? Uma conformidade. Oração principal, ele recomeçou os exames. E a oração subordinada adverbial conformativa, conforme a mãe recomendara. Transmite uma informação de acordo, mesma coisa, certo? De acordo com o fato principal, uma conformidade. Fizemos tudo como planejávamos. Então, já tinha, né? Conforme planejamos, já estava tudo decidido. A oração principal, fizemos tudo, e a subordinada conformativa, como planejávamos. Segundo nos contou a mulher, ele era um alcoólatra. Aqui a gente vai ter de novo, Segundo nos contou a mulher, né, conforme nos falaram, ele era alcoólatra, nos passaram a informação. A oração principal, ele era um alcoólatra. A oração subordinada, segundo nos contou a mulher. A oração final, né, a oração subordinada adverbial final, ela traduz a ideia de finalidade. Por que algo é feito? Qual o motivo que esse algo foi feito? Então, abraçaram-se a fim de que se aquecessem. Então, o abraço foi para que ficassem aquecidos. Belezinha? Oração principal, abracem-se. E a subordinada adverbial final, a fim de que se aquecesse. Foi a finalidade. Se abraçaram para ficar quentes, uma finalidade. Estudou muito para que tirasse notas melhores. Então, a finalidade de ter estudado muito é porque as notas fossem melhores. Oração principal, estudou muito. E oração subordinada adverbial final, para que tirasse notas melhores. Orou a Deus para que os filhos não se machucassem. Então, qual foi a finalidade da oração? Que os filhos não se machucassem. Oração principal, orou a Deus, e a finalidade dessa oração, para que os filhos não se machucassem. Então, uma finalidade. A proporcional reflete a proporção que se verifica os fatos expressos na oração principal. Então, conforme, elas vão ser proporcionais. Conforme as coisas acontecem, elas vão acontecendo ao mesmo tempo, iguais. À medida que amadurecemos, revemos nossas opiniões. Então, quanto mais nós amadurecemos, a proporção que nós amadurecemos, a gente revê mais a nossa opinião, é proporcional. Oração principal, revemos nossas opiniões, e a subordinada adverbial proporcional, à medida que amadurecemos. O ruído ficava maior à proporção que nos aproximávamos da catacumba. Quanto mais se aproxima, mais alto fica o som. Quanto mais perto, mais alto. Tem uma proporção aí, tranquilo? Oração principal, o ruído ficava maior, e a proporcional, a proporção que nos aproximávamos da catacumba. Quanto mais conheço os homens, mais gosto das mulheres. Então, um aumenta junto com o outro. Quanto mais conhece os homens, mais gosta das mulheres.
Então ela tem uma proporção de uma continuidade. Oração principal, gosto das mulheres, mais gosto das mulheres. E a oração subordinada advercial proporcional, quanto mais conheço os homens, elas são proporcionais. Se uma subiu, a outra subiu junto. E as orações subordinadas adverbiais reduzidas, nós vamos ter os verbos nominais, reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio e reduzidas de particípio. Por não termos carro, não iremos ao desfile. Ela é uma causa, ó. Verbos no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Os verbos terminados na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Verbos terminados em ar, verbos terminados em er ou or e verbos terminados em ir. Belezinha? São os verbos que não têm conjugação. Eles estão na sua forma básica, sem estar conjugados. Então, por, né, segunda conjugação, não termos carro, não iremos ao desfile. É uma causa. Sem seu pai consentir, ó, IR, você não sairá. Ele é condicional. Veio aqui para falar com o diretor, final. E ao chegar ao colégio não encontrou ninguém, temporal. Apesar de não ter carro, ó, o ER aqui, ela foi ao desfile, ó, concessivo. E ficou quietinho a ponto de não ter ouvido, consecutivo. Reduzidas de gerúndio, ou seja, o verbo vai estar no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio? O NDO, que é uma expressão, uma ação com uma duração de tempo. Não tendo, ó, o NDO aqui, convidada para a festa, seguiu magoada. É a causa dela estar magoada porque ela não foi convidada para a festa. Mesmo falando rápido, era compreendido por todos, concessiva, uma ideia contrária. Seguindo as instruções, ó, o NDO, chegaram ao destino, a condicional, a condição era que eles seguissem as instruções. E terminados os exercícios, irei ao cinema, temporal. Quando eu irei ao cinema? E o particípio, verbos terminados em ado, ido, ito. Mesmo terminados os exames, não parava de estudar, concessiva. Acabada a aula, antes das 9, podemos ver o filme, uma condicional, a aula tem que estar acabada antes das 9. Conforme planejado, fizeram o trabalho, ela é conformativa. Feita a prova, aqui ó, o ITA, que dá uma ideia também de particípio, dirigiu-se à casa da namorada, temporal. E pontuação nas orações subordinadas adverbiais. São separadas as orações principais por vírgula quando estiverem antepostas à principal, ó, antepostas à principal, após a principal e forem de grande extensão e intercaladas à oração principal. Então, olha lá, anteposta à oração principal. Desde que você me ajude, vírgula, farei isso. Pós-postas vai estar depois. Não houve aula, vírgula, visto que se iniciou uma greve dos professores. E intercalada. Fabiano, vírgula, quando o encontrei, vírgula, estava fazendo o jantar. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.